Cheguei! Eu sou Roberto Sasaki, sou colunista aqui no portal Contábeis. Olha o assunto de hoje: exclusão do Simples Nacional. Olha, tudo isso está fundamentado na resolução CGSN 140, artigo 81. Olha, como sabemos, uma empresa, para optar pelo Simples Nacional, em primeiro lugar tem que saber a sua receita bruta, a receita da atividade. Se a receita bruta não vai exceder a 360 mil no ano, ela pode optar pelo Simples Microempresa MR. Ou, se vai ultrapassar 360 mil, mas não ultrapassará a 4 milhões e 800 mil no ano, então pode optar pelo Simples Empresa de Pequeno Porte. O limite do Simples Nacional é 4 milhões e 800 mil reais. Só que tem um detalhe: no mercado interno, ela pode ter receita bruta de até 4 milhões e 800 mil. E se é uma exportadora, ela tem o direito também de exportar, além disso, mais 4 milhões e 800 mil reais. Nem por isso eu digo que, nesse caso, o limite é o somatório. Não, o limite é 4 milhões e 800 mil. Onde eu quero chegar? Que se extrapolar um dos limites aqui, no mercado interno ou exportação, essa empresa será excluída do Simples Nacional. E se for excluída do Simples Nacional, vai ter que optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. E aí vai ter toda uma burocracia e dificuldade de cálculo, além de se tornar bem mais caro. E aí, veja que o cálculo passa a ser individualizado. Eu vou ter que fazer um cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica, preencher guia e recolher, outro cálculo para a contribuição social sobre lucro líquido, preencher outra guia e recolher, e assim fazer com PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, IPI se for indústria, ICMS se for contribuinte do ICMS e ISS se for contribuinte do ISS, certinho? Agora, ao passo que, estando no Simples Nacional, ao recolher o DAS, já estará recolhendo de uma só vez até esses 8 tributos. Daí essa simplificação, certinho? O assunto é exclusão do Simples Nacional, que, de acordo com o artigo 81, se dará por comunicação, que pode ser opcional, o contribuinte opta, ou obrigatoriamente, ou, de acordo com o artigo 83, de ofício. Então, a exclusão é por comunicação ou de ofício, certinho? Só que esse de ofício ocorre quando o contribuinte peca. Como assim? O contribuinte está obrigado a comunicar a sua exclusão, mas ele não comunica, aí o fisco o fará de ofício. O que é mais comum é o seguinte: contribuinte que fica inadimplente no que se refere à fazenda pública federal, estadual ou municipal, deixa de recolher o DAS, por exemplo, ela já está sujeita à exclusão do Simples Nacional e no mês seguinte já tem que comunicar a Receita Federal. Alguém comunica? Não. Então o que acontece? Se o contribuinte não comunica, a Receita Federal o fará de ofício até 31 de janeiro do ano seguinte, geralmente lá para dezembro, início de janeiro. Lá no ECAC já está lá a informação de que esse contribuinte está excluído do Simples Nacional, certinho? E aí, o que fazer? É o que veremos aqui agora, tá bom? Vamos lá. Então, exclusão por comunicação, de acordo com o inciso 1º do artigo 81. Por opção, o próprio contribuinte quer sair do Simples Nacional, certinho? Antes, porém, é importante você lembrar que no Brasil, os regimes tributários são irretratáveis. Ou seja, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Fez a opção, é válido para o ano todo. Para mudar de regime é só no ano seguinte. Exceto, no caso do Simples Nacional, tem essa colher de chá, olha. A linha A do inciso 1º. Se o contribuinte comunicar que quer sair do Simples Nacional até 31 de janeiro, então o efeito já é a partir do dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro já pode optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, certinho? Agora, se perder esse prazo e comunicar após, o efeito é só no ano seguinte. Está aqui. A linha B. Comunicou após 31 de janeiro. O efeito é só a partir de janeiro de X2, ano seguinte, certinho? Aí você deve estar perguntando: mas Roberto, onde é que eu faço essa comunicação? Olha, de acordo com o caput do artigo 81, é lá no aplicativo disponível no portal do Simples Nacional, onde você entra lá e o
sistema já conversa com você. Ele diz, bom dia, você quer fazer o comunicado, não é isso? É por opção ou obrigatoriamente? Você vai clicando e vai fazer, então, o comunicado, certinho? Bom, agora vamos analisar a exclusão por comunicação obrigatoriamente. A linha A, excesso de receita bruta acumulada. Item 1. Vamos supor, o raciocínio aqui é o seguinte, o ano calendário eu vou chamar de X1, certinho? E o exercício financeiro, ou o ano seguinte, X2, tá bom? Tá aqui, dia 1º de janeiro de X1, janeiro, até setembro, já atingiu o limite de 4.800.000, certinho? E, porque não existe limite mensal, tá? O limite é anual, neste caso, ou proporcional, como veremos, tá? Então, vamos lá. Atingiu o limite de 4.800.000, certinho? A partir de outubro já está tendo excesso. Até dezembro, se esse excesso ultrapassa 20%, aí fica aquela regra. Até 20% é tolerável. Acima de 20% não é tolerável. Então, nesse caso, é acima de 20%. Então, o que acontece? Eu tenho que comunicar à Receita Federal a exclusão do Simples Nacional no mês seguinte ao excesso de 20%. Se o excesso de 20% ocorreu em outubro, eu tenho que comunicar em novembro. Tá ok? Outro detalhe importante é que você tem que saber que uma coisa é comunicar, outra coisa é o efeito da exclusão. O efeito da exclusão, neste caso, é a partir do mês seguinte ao do excesso de 20%. Então, se o excesso ocorreu em outubro, então, além de comunicar, eu tenho o efeito de exclusão já a partir de novembro. A partir de novembro, eu tenho que optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Beleza? Bom, segundo, olha aqui esse caso. De janeiro a setembro, o mesmo caso aqui, atingiu o limite de 4.800.000, certinho? A partir de outubro está tendo excesso. Só que chegou dezembro e esse excesso é igual ou inferior a 20%. Quer dizer, é até 20%. Então, neste caso, é tolerável. Neste caso, a comunicação deve ser feita, claro, a partir no mês seguinte ao do excesso. Se o excesso começou aqui em outubro, em novembro já tem que comunicar, não é isso? Agora, o efeito é a partir de 1º de janeiro de X2. Então, neste caso, é tolerável. Houve excesso, mas não passou de 20%. Então, neste ano de X1, até dezembro, essa empresa recolhe pelo Simples Nacional. E somente em X2 que vai ter que recolher pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Beleza? B. Agora, uma empresa nova, que foi constituída no ano calendário. Excesso de receita bruta de empresa com início de atividade agora no ano calendário. Certinho? Situação 1. Início de atividade em fevereiro. Então, ela fez opção pelo Simples Nacional em fevereiro. Certinho? E aí ela foi recolhendo pelo Simples Nacional, tá? Só que até setembro já atingiu o limite proporcional. Como limite proporcional? É pegar 4.800.000, limite anual, dividido por 12, que vai dar 400.000 por mês. Certinho? De fevereiro até dezembro são 11 meses. E aí, então, 400.000 vezes 11 meses dá 4.400.000 reais. Certinho? E de fevereiro até setembro já chegou aos 4.400.000 exatamente, vamos supor. A partir de outubro está tendo excesso, concorda? E aí, até dezembro, esse excesso ultrapassa 20%. Cuidado, olha o que vai acontecer. Se ultrapassa 20%, quer dizer que essa empresa nova nunca foi do Simples Nacional e a lei manda retroagir o efeito a partir da sua opção ao Simples Nacional, que é fevereiro. Certinho? E, claro, esse comunicado tem que ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao do excesso de 20%. Tá bom? Bom, então você está vendo que quando você vai abrir uma empresa, ou o seu cliente, você que é contador, sentou ali com você, falou, olha, você tem que ter um plano de negócio, você tem que fazer uma projeção de receita. Se você está vendo que vai ter uma receita nesses 11 meses acima de 4.800.000 em mais de 20%, não opte pelo Simples Nacional. Já opte logo pelo lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, para não ter o problema do efeito retroativo. Porque essa empresa vai ter o inconveniente de, a partir de fevereiro, quer dizer, retroagir, voltar lá atrás e optar, por exemplo, pelo lucro presumido. Aí vai ter que recolher o quê? IRPJ, CSL, PIS, tudo calculado separadinho, com todos os acréscimos, porque você está fazendo isso agora, no final do ano. Certinho? De todos os meses passados. E o que já recolheu aqui pelo Simples Nacional vai ter que buscar um procedimento de
né, recuperar esse crédito que você vê ao longo do curso, certinho? Que é outro assunto. Agora, segundo, veja, mesmo exemplo, ó, iniciou aqui em fevereiro e fez a opção, certinho? Até setembro atingiu o limite proporcional. A partir de outubro está tendo excesso. Só que chegou dezembro, esse excesso não excedeu a 20%. Então é tolerável. A exclusão vai ocorrer só no ano calendário seguinte, a partir de janeiro do ano seguinte. E, claro, sempre lembrando que houve excesso, vai ter que informar a Receita Federal no mês seguinte ao do excesso. Então, neste caso, o excesso ocorreu aqui a partir de outubro, então em novembro tem que comunicar à Receita Federal. Certo? Outras situações, veja, a linha C, olha o que está escrito. Incorrer nas hipóteses de vedações do artigo 15, exceto os dos incisos 1º, 15º e 26º. Comunicação deve ser no mês seguinte e o efeito é no mês seguinte. Aqui é o seguinte, quando você vai fazer a opção da empresa no Simples Nacional, tem que estar atento com as vedações, 26 vedações previstas lá no artigo 15 da resolução CGSN 140, certo? Bom, quando você abriu a empresa e optou pelo Simples Nacional, não tinha nenhuma vedação. Pronto, ela está no Simples Nacional, certo? Passado algum tempo, ela feriu uma das vedações. Por exemplo, a empresa que está no Simples Nacional não pode receber uma pessoa jurídica como sócia. E nem ela pode ser sócia de outra pessoa jurídica. Certinho? Digamos que no mês de agosto, a empresa fez uma alteração contratual e admitiu como sócia uma pessoa jurídica. Certinho? Ela perde o direito aos benefícios do Simples Nacional. E aí, no mês seguinte, tem que comunicar à Receita Federal que fez essa alteração contratual e perdeu esse direito, certo? E já no mês seguinte vai ter que optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Aí você diz, mas por que exceto o inciso primeiro? Inciso primeiro trata da receita bruta, que foi tratada à parte aqui, certo? E o inciso 15º, por exemplo, é esse aqui. Veja, da linha D. Olha que importante, ó. Possuir débito com o INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, seja judicial ou extrajudicialmente. Não está suspensa. Certinho? Comunicação é no mês seguinte. O efeito, guarde bem, é no ano calendário subsequente, a partir de janeiro do ano seguinte. Esse é o que mais ocorre no escritório de contabilidade. O escritório calculou o DAS, mandou para o cliente e o cliente não recolheu no prazo que é até o dia 20 do mês seguinte. Se não recolheu até o dia 20 do mês seguinte, já está inadimplente, não está? Aí o que vai acontecer? Esse contribuinte feriu essa linha D. O certo é comunicar à Receita Federal de que ela, por esse motivo, está excluída do Simples Nacional. Certo? Agora, alguém faz isso? Algum contador faz esse comunicado? Não. Por que não? Porque ele sabe muito bem que esse cliente atrasou aquele DAS, mas pode recolher em atraso a qualquer momento. Né? Mesmo porque o efeito da exclusão é só em janeiro do ano seguinte. Aí o que acontece? O seu cliente deixa de pagar o DAS, você tinha que comunicar à Receita Federal, mas você não comunicou, você contador. Certinho? Aí o que acontece? O fisco faz de ofício. Quando você entra lá no ECAC, no final de dezembro e início de janeiro, está lá dizendo, contribuinte, você está inadimplente e está excluído do Simples Nacional. Não tem nada que se apavorar, por quê? Porque há duas alternativas aí. Recolher esses atrasados com juros, os acréscimos, ou fazer o parcelamento. Geralmente se faz o parcelamento. E quando se faz o parcelamento, você suspendeu a exigibilidade. Ela entrou dentro da adimplência. Normalidade, certo? E aí terá o direito agora de optar novamente pelo Simples Nacional. E isso virou até um ciclo vicioso aí na maior parte das empresas do Simples Nacional. Quem é do escritório de contabilidade sabe muito bem disso. Isso. Mas regra é regra. Se você está fazendo uma prova do Conselho Federal de Contabilidade, uma prova de auditor da Receita Federal, de repente, se eles colocarem essa situação, lembre-se que o fato de ficar com um DAS atrasado, no mês seguinte ao do atraso, já tem que informar a Receita Federal. Apesar de que a exclusão só ocorra lá em janeiro do ano seguinte. Por último, está aqui. For constatado, quando do ingresso no Simples Nacional, que
a ME ou a EPP incorria em alguma das vedações do artigo 15. A exclusão com efeito desde a data da opção. Aqui é o seguinte, é muito comum a pessoas ou profissionais que não se preocupam muito e diz, olha, a empresa não tinha direito de optar pelo Simples Nacional, mas eu forcei a barra e mandei o processo e o processo passou. Ela está no Simples Nacional. Só que ela está no Simples Nacional ferindo alguma das vedações do artigo 15. Aí o que acontece? Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Lá no 5º ano, a Receita Federal descobre. Né? Porque, por falta de pessoal, a Receita Federal já não fiscaliza no 1º ano, no 2º ano, no 2º ano. Ele fiscaliza ali no último ano do período prescricional. Aí o que acontece? De repente, a empresa descobre que essa empresa não tinha direito à opção pelo Simples Nacional. Certinho? Quando ela optou pelo Simples Nacional, ela tinha sócia pessoa jurídica, por exemplo. Né? Então, ela não tinha direito. E aí o que vai acontecer? Ela vai mandar lá no ECAC, dizendo, olha, empresa, você está excluída do Simples Nacional desde a sua Constituição ou desde o momento que você optou pelo Simples Nacional. Olha o bororô todo. Essa empresa vai ter que voltar lá atrás e optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, mês a mês, e recolher, fazer todos esses cálculos e recolher com os acréscimos, certinho? E procurar buscar o crédito recolhido pelo DAS desse período todo. Olha o trabalho todo aí para você, contador. Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like aqui neste vídeo, inscreva-se neste canal Portal Contábeis e se quer saber mais sobre as aulas, os cursos do professor Roberto, acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Tamo junto!